Olá, pessoal. Vamos à aula sobre equações químicas. Então, vamos lá. As equações químicas, elas são representadas de uma maneira específica, né? E, nesse caso, ela considera, por exemplo, na representação, os reagentes e os produtos, né? A gente pode fazer uma equação simplificada, onde a gente só coloca os compostos, né? Dos reagentes, as substâncias dos reagentes e produtos. Mas devido à lei da conservação da massa, ou seja, numa reação química a massa é conservada, a gente tem que apresentar a equação química balanceada. Ela é uma forma quantitativa da gente fazer essa representação. E nela a gente apresenta os coeficientes estequiométricos, né, que balanceia reagentes e produtos, né, os elementos nos reagentes e produtos. A gente também apresenta os símbolos de estado e, em ocasiões que seja necessário, a gente apresenta também a temperatura que foi utilizada durante o aquecimento da reação, né, para que ela ocorra, ou a presença de catalisadores. O balanceamento aqui ele vai ser feito pelo método da tentativa e erro, onde a gente inicia pelos elementos presentes no menor número das fórmulas. Vamos lá, vamos seguir. Esqueci de maximizar, mas não tem problema, acho que deu para ver. Então, conhecimentos que você deve dominar. Explicar o papel dos coeficientes estequiométricos, escrever, balancear e representar uma equação a partir de uma informação dada na forma de uma sentença. Então, vamos lá. Então, por que a gente representa as equações químicas? Porque as equações químicas, elas mostram, por exemplo, o crescimento de uma criança, né, as reações envolvidas no crescimento de uma criança, na produção de polímeros a partir do petróleo e também na digestão de comida, né? Então, todas essas são reações químicas. Este tipo de processo é uma mudança química. Os materiais iniciais são chamados de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Então, como é que a gente representa as equações químicas? Então, você vai colocar aqui os reagentes, uma seta e os produtos. Então, aqui nessa reação, a gente tem o sódio mais a água, né, que vai reagir com hidróxido de sódio. O sódio vai reagir com a água, formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Aqui a gente tem uma ilustração de como isso acontece, né, usando os modelinhos. Então, a gente tem aqui esses em cinza, né, são o sódio, os átomos de sódio. Aqui em vermelho e branco são as moléculas de água. E nessa reação forma o gás hidrogênio, que ele está colocando aqui, mostrando que ele está saindo. E aí o que acontece? Além do gás hidrogênio, a gente tem a formação do hidróxido de sódio, né, que forma íons de sódio e íons de hidróxido na solução. A solução fica avermelhada se a gente usar um corante, né? Então, a gente pode colocar essas substâncias representadas de forma simplificada na equação, né? Ou seja, de uma forma qualitativa. Então, a gente tem o sódio reagindo com a água, formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Então, para resumir as equações de forma quantitativa, é preciso reconhecer que os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química. Eles simplesmente mudam de parceiros, formando novas substâncias. A principal evidência para essa conclusão é que não há mudança da massa total quando uma reação ocorre em um recipiente selado. O recipiente tem que ser selado, né? Porque quando você vai verificar a massa antes e depois, se ele estiver selado e você tiver um gás se formando, você não vai perder esse gás. Então, a observação de que a massa total é constante durante uma reação química é chamada de lei da conservação das massas. As fórmulas são então multiplicadas por fatores para mostrar que existe o mesmo número de átomos de cada elemento dos dois lados da flecha. Então você precisa balancear essa equação, né, deixando o mesmo número de átomos que você encontra nos reagentes igual ao mesmo número de átomos que você encontra nos produtos. Disse que a expressão resultante é balanceada e ela é chamada de equação química. Por isso a expressão que a gente viu, né, no slide anterior é escrita como. Então, aqui, por exemplo, para balancear, a gente verifica que, por exemplo, o oxigênio aparece aqui, ó, duas vezes, aqui também duas vezes, o sódio duas vezes, né, e o hidrogênio quatro vezes, né, então a gente verifica que a equação está balanceada.
Os números que multiplicam todas as fórmulas químicas de uma equação química, por exemplo, 2 que multiplica a molécula de água, são chamados de coeficientes estequiométricos da substância. Essa denominação estequiométrico deriva das palavras gregas elemento e medida. Uma equação química também mostra o estado físico de cada reagente produto através de um símbolo de estado. Então, aqui a gente tem a representação do símbolo de estado sólido, então S significa sólido, L líquido, AQ em solução ou aquoso e H2G, né, G de gasoso. A gente também pode colocar a letra grega delta para representar que essa reação foi feita a uma alta temperatura. Então, por exemplo, a gente tem aqui a conversão de calcário em cal, que ocorre a 800 graus Celsius. Então, a gente escreve aqui sob a seta, né, o símbolo da letra grega delta. Algumas vezes, um catalisador, que é uma substância que acelera uma reação sem ser consumido, né? A substância sem ser consumida, ele é adicionado. Assim, por exemplo, aqui o pentóxido de vanádio é um catalisador usado em uma etapa do processo de produção, né, industrial de ácido sulfúrico. A sua presença é indicada escrevendo-se a fórmula do catalisador sobre a flecha da reação. Então, aqui a gente está transformando o SO2 em SO3. Então, nessa etapa, né, da reação que se utiliza para produzir ácido sulfúrico, é utilizado esse catalisador pentóxido de vanádio. Em alguns casos, os coeficientes estequiométricos necessários para balancear uma equação química são fáceis de determinar, como a gente viu na reação anterior, né? Como, por exemplo, na reação de combinação dos gases hidrogênio e oxigênio para formar água. Então, a gente tem a equação simplificada, né? H2 mais O2 formando H2O. Depois, a gente faz o balanceamento dos átomos de oxigênio e hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, a gente tem O2, né? Então, a gente tem que fazer com que o número de oxigênio aumente aqui. Então, a gente coloca o número 2 aqui. E isso faz com que a gente dobre o número de hidrogênios. Aí a gente coloca o 2 aqui. Então, estando balanceada, né? A gente tem 4 hidrogênios, né? 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Depois disso, a gente vem e insere os símbolos de estado. Então, o hidrogênio está no estado gasoso, o oxigênio também, e a água que se forma aqui está no estado líquido. A gente tem uma ilustração aqui mostrando em vermelho o oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, reagindo com a molécula de hidrogênio H2, formando moléculas de água. Embora os coeficientes de uma equação balanceada sejam normalmente números inteiros possíveis, uma reação pode ser multiplicada por um fator e ainda assim ser uma equação válida. Às vezes é conveniente usar os coeficientes fracionários. Por exemplo, a gente poderia imaginar aqui, né, que só tem um oxigênio desse lado, então a gente coloca meio de O2. Então a gente pode representar dessa forma também. Então fica meio de O2. Algumas vezes queremos escrever uma equação química balanceada a partir da descrição verbal de uma reação, né? Então, por exemplo, aqui nessa reação a gente tem o metano, né, reagindo com oxigênio do ar, formando dióxido de carbono mais água, né? Aqui na figura a gente vê essa reação química acontecendo. Então a gente expressa aqui usando as fórmulas das substâncias e compostos presentes, e depois a gente faz o balanceamento da equação, né, também especificando os estados de agregação da matéria ou os estados nos quais a substância se encontra. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, que a gente tem 4 hidrogênios aqui, então a gente vem e multiplica por 2 para ter 4 hidrogênios. Isso faz com que eu tenha 2 oxigênios aqui, mais 2, 4. Aí eu venho e multiplico por 2 aqui para ter 4 átomos de oxigênio. Então, vamos a um exemplo. Então, esse é o exemplo H.1. Então, o que ele quer que a gente faça? Escreva e balanceie a equação química da combustão do hexano líquido, a dióxido de carbono gasoso e água gasosa. Então, ele quer a equação balanceada. Então, vamos escrever aqui, ele quer a equação
balanceado. Então, ele diz, ó, é uma reação de combustão. Então, C6H14 reage com oxigênio, né? Se é uma reação de combustão, ele vai reagir com oxigênio, formando dióxido de carbono gasoso mais água. Então, já vou colocar os estados de agregação aqui, porque a gente já sabe quais são. Né? O hexano, ele disse que está líquido, né? Então, a gente põe líquido aqui. Então, o que, que a gente observa? Ó, aqui a gente tem 6 carbonos, né? E a gente sempre deve começar por aqueles elementos que aparecem, né, em só um composto, ou no menor número de compostos, de substâncias, dos reagentes nos produtos. Então, por exemplo, o oxigênio ele aparece em 2, né? Então não é um bom elemento para a gente começar. Já o carbono aqui aparece em um. Então vamos começar pelo carbono. Então eu vou colocar aqui, vou repetir aqui, C6H14. Vou deixar espaço para a gente poder escrever. Então, vamos lá. Então eu vou colocar aqui 6, né? E como tem 14 hidrogênios, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 2, vai dar 7. Hoje eu tenho 14 hidrogênios decimal. Isso vai fazer com que eu tenha 6 vezes 2, 12 oxigênios, né? Mais 7 oxigênios. Então, isso vai dar 12 mais 7, 19 oxigênios. Só que aqui está multiplicando por 2, então eu coloco 19 sobre 2. Né? Então, eu estou usando aqui uma fração. Então, eu posso multiplicar toda essa equação por 2 para ter coeficientes estequiométricos inteiros. Então, vai ficar 2 vezes C6H12, H14, perdão, líquido, mais. Aqui vai ser 19 O2 gasoso. Aqui vai ser 12 CO2 gasoso, mais 14 H2O líquido. Então, essa aqui é a nossa resposta. Ok? Vamos continuar aqui. Então, nesse slide, vocês vão ver que tem a resposta aqui de como é que ele vai resolvendo a questão. Tem a minha resolução e tem a resolução também do livro. Ele coloca aqui também para a gente mais 2 exemplos para fazer. Então, o próximo exemplo é o teste H1A. Então, H1A. Então, ele fala assim, quando alumínio é fundido, então, alumínio é fundido e aquecido com óxido de bário sólido, ocorre uma reação vigorosa e se forma um bário elementar fundido e o óxido de alumínio sódio e o óxido de alumínio sólido. Escreva a equação química balanceada. Então, ele quer a equação balanceada. Vamos resolver aqui. Então, quando o alumínio é fundido, então o alumínio está no estado líquido. Quando o alumínio é fundido e aquecido com óxido de bário, aí óxido de bário é BaO, né? O bário ele está na família, na segunda família, né? Na família 2A, e tem carga 2 mais oxigênio também. Então fica BaO
sólido, né? Ocorre uma reação vigorosa e se forma bário elementar fundido, então bário líquido mais óxido de alumínio sólido. Aí, óxido de alumínio é AlO, né? Só que por causa das cargas fica Al2O3. A carga do alumínio é 3+, o do oxigênio 2-. E isso daqui está no estado sólido. Então vamos ver como é que a gente pode balancear. Ó, a gente vê aqui que a gente tem 2 alumínio, tá vendo? Então eu posso já passar para cá multiplicando. Ele não está deixando eu escrever. Deixa eu mover aqui um pouquinho. Então eu coloco 2 alumínio aqui, né? Aí oxigênio eu tenho aqui e aqui. Então eu coloco 3 oxigênios. E isso implica que eu coloque 3 aqui abaixo. Então prontinho, né? A equação já está balanceada. Outra coisa que ele fala é que ele é aquecido, né? O alumínio ele é aquecido com óxido de bário. Então a gente coloca aqui o delta sobre a flecha, mostrando que a reação é feita sob aquecimento. Okay? Eu acho que dá para a gente fazer o H e B aqui. Vamos colocar o próximo também. H1B. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vou colocar aqui. De novo, deixa eu movimentar um pouquinho para cá. Vou colocar aqui a resposta. Vamos fazer o segundo exemplo. Aqui, então, ele quer que a gente escreva a equação balanceada. Então, de novo, equação balanceada. Da reação do nitrito de magnésio sólido com nitrito de magnésio. Então, é MgN. Aí, o magnésio ele tem carga 2, né? E o nitrito, que é N3-, tem carga 3-. Então, a gente tem que balancear. Então, fica Mg2, né? Mg3, perdão, Mg3, N2. Então, esse aqui é sólido, reage com ácido sulfúrico. Então, vou colocar aqui ácido sulfúrico, H2SO4. E o ácido sulfúrico é um líquido. Para formar sulfato de magnésio, então é MgSO4. Os dois têm carga 2, né? 2+ e 2-, em água. Então, aqui é aqui. Mais sulfato de amônio em água. Então, NH4. Aí o íon amônio tem carga mais 1. Então, é vezes 2, SO4 menos 2. Então, aí fica balanceado. Também aqui. Então, agora vamos balancear. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele só aparece aqui e aqui. Então, no N2, N2. O hidrogênio aparece aqui. A hidrogênio vezes 2 dá 4 vezes 2, 8. E aqui ele está apresentando só 2. Ó. Então, como o hidrogênio está aqui e aqui só, então eu vou multiplicar aqui por 4. Então, 4. Aí isso vai fazer com que eu tenha que ter 4 enxofres, né? Tem 4 enxofres aqui
e aqui tem 1, e aqui tem que ter 3. Então, ó, magnésio 3. Então, pronto. Então, vou verificar de novo. O magnésio tem 3, nitrogênio tem 2, né? Hidrogênio tem 8 dos dois lados, né? Enxofre tem 4, aqui tem 1 e aqui tem 3. E oxigênio tem 16, 4, 4 vezes 4, 16. Aqui 3 vezes 4, 12. 3, 14, 15, 16. Então, está balanceado. Pronto. Essa é a resposta. Então, esses eram os exemplos que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui a gente tem a principal referência Atkins e Jones, e a leitura recomendada é o capítulo Fundamentos H. E aqui a gente tem duas questões para vocês responderem. Muito obrigada pela atenção e até mais.